Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, cujo título é Verdade. O que é verdade? É um texto baseado no livro de livro de João, capítulo 8, versículo 32. Segundo o dicionário da língua portuguesa, online, a palavra verdade tem alguns significados. Exatidão, isto é, que está em conformidade com os fatos ou com a realidade. Pode ser aceito como verídico. Sinceridade, pureza de sentimentos, entre outros. Outro significado pode ser que é fiel ao original. Diz-se da representação que é exatamente igual ao seu modelo. Quarto, relação de semelhança, conformação, adaptação ou harmonia que se pode estabelecer através de um ponto de vista ou de um discurso entre aquilo que é subjetivo ao intelecto e aquilo que acontece numa realidade mais concreta. Bom, a verdade pode ficar aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero e que é verdadeiro. Verdade também é a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo e está dentro da realidade apresentada. Então, irmão, nós podemos dizer que verdade não é o oposto da mentira. Verdade não é o oposto da mentira. E sim, verdade é a ausência de mentira. Então, o verdadeiro é a ausência do que é falso, da mentira. Verdade não é um valor. Ela é uma ferramenta que algumas vezes pode ser muito útil e em outras vezes inútil. Embora muitas pessoas aceitam que algo possa parecer verdadeiro para uns e falso para outros. Eu acredito que a verdade é única para todos. Sei que nada pode ser ao mesmo tempo falso e verdadeiro. Também sei que cada pessoa desenvolveu a sua própria definição do que é certo ou errado. Isso é uma questão de cultura. Sei também que cultura é uma preferência pessoal e não determina o que é certo ou errado. Acredito que verdade é verdade. Se nós acreditamos nela ou não, verdade é descoberta, é revelada, jamais inventada por uma cultura ou mesmo pelos homens, quer religiosos ou não. Nós, como cristãos, acredito que tenha Deus determinado o que é verdade, o que é correto. E na Bíblia, irmãos, sagrada, ela só apresenta verdades. Os não cristãos se apegam e acreditam que o homem é capaz de fazer sua mudança como bem o desejar. Assim como todos nós precisamos do ar para respirar, também precisamos de comida e água para viver. O tempo avança e não pode retroceder. Então, ninguém pode viver no presente e no passado
ao mesmo tempo. Ninguém pode ficar mais jovem ao invés de ficar mais velho. Ninguém pode ficar, como eu falei, mais jovens ao invés de ficar mais velho. Você não pode estar dormindo e ao mesmo tempo acordado. Para um ateu, Deus não existe. Sim, o ateu não acredita em Deus. Porém, para nós cristãos, Deus existe. Opostos não podem ser ambos verdade. Então, nós acreditarmos que Deus existe é uma verdade para nós. Os ateus acreditar que Deus não existe é uma verdade para eles. Mas essa contradição não pode ser uma verdade. O único padrão de medida confiável é a verdade. Então, não existe outro padrão. Para algo ser verdade, deve ser verdade antes, tem que ser verdade agora e vai continuar sendo verdade amanhã ou no futuro. A verdade não muda. Não, a verdade não muda. Porque é absoluta. Especialmente quando ela vem de Deus. Para nós cristãos, a verdade é Cristo. Disse de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós não podemos testar a verdade pelos nossos sentimentos. Você não pode sentir o erro, mas você pode usar sua mente para pensar a verdade. Você não pode distinguir bem e mal por seus sentimentos, porque o mal se acha bom. O mal se acha bom. Verdade, como foi falado, não é o oposto de falsidade. Verdade é a ausência da falsidade. O mal não é só o oposto do bem. Não. O mal é a ausência do bem. Decidir que algo é mal significa que a pessoa tem que ter um padrão de verdade. E esse padrão pode ser a Bíblia ou o seu eu próprio. Sim, irmãos. Se por um outro lado, ambos estamos vivendo por algum padrão, o ser humano pensa que é capaz de decidir o que é bom. O humanismo está tentando fazer o que é certo, sem colocar Deus na equação. Uma equação sem Deus nunca será verdade. O humanista, irmãos, ele não precisa de religião, porque ele confia que o coração do homem é basicamente bom. O conceito de bem do ser humano está em conflito com a visão de Cristo Jesus. O padrão humanista de bondade é muito quando comparamos com o padrão de bondade de Deus. Então ele é muito pequeno, uma vez que o padrão de bondade de Deus é a perfeição. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, nos diz: enganoso é o coração. Então, nós não podemos confiar no coração. Então, Jesus disse aos judeus
que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como pode tu afirmar que seremos libertos? Então, irmãos, se Cristo Jesus é a verdade e nos diz que enganoso é o nosso coração, então Deus, o Criador, é o único capaz de consertar o que está quebrado na nossa vida. Precisamos de um toque divino, um grande toque de médico. O seu remédio é universal para restaurar nossa alienação. Uma alienação que nós temos de Deus. Ele é capaz de nos limpar de toda a culpa. Deus deu para o gênero humano o sangue de Cristo, como uma cura para renovar e remover um problema inato do pecado. Sim, irmãos. Nenhum de nós pode fazer um pecador ver qualquer melhora com soluções vindas do homem. Nós não precisamos de um disfarce para nosso estado, um estado caído, mas nos descobrir para ver que é o nosso pecado que nos separa de Deus. O homem pode andar em dúvida, sim. Pode andar em incerteza, sim. Ele fala sobre a verdade como algo exato e objetivo. Ele nos fala que a verdade é a palavra de Deus revelada quando ele falou com seu Pai. Não sou eu que digo essas palavras. Está escrito lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17. Ele disse claramente: tua palavra é a verdade. Quando Jesus falou sobre a verdade, ele não estava falando sobre o pensamento humano, não. Nem sobre a verdade dos filósofos, não. Ele não falava de uma verdade em que as pessoas escolheriam acreditar. Jesus definiu a verdade como um fato revelado e eterno. A palavra de Deus é a verdade, independentemente do fato de você crer ou não, de eu aceitar e obedecer ou rejeitar e contestar. Verdade será sempre verdade, independente da minha opinião, da tua opinião, da nossa opinião, porque a verdade é a palavra de Deus. Jesus mostra que a verdade pode ser conhecida. Olha que maravilha. Ela pode ser aprendida e que não é algo inatingível. Então, olha bem. Jesus nos diz que a verdade pode ser conhecida, ser aprendida e não é inatingível. Está à disposição de todos os seres humanos. Ele foi claro quando diz: conhecereis a verdade. O que ele está querendo dizer, irmãos, é que podemos e devemos conhecer a verdade. Podemos conhecer a verdade hoje, procurando ela nas Escrituras, pois as Escrituras é a palavra de Deus. Conhecendo a verdade, irmãos, olha, uma verdade que a palavra de Deus, que está na Bíblia Sagrada,
Então nós podemos atingir e distinguir o certo do errado. Paulo instruiu os Tessalonicenses dizendo: julgai todas as coisas, retende o que é bom, se livre de toda forma de mal. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22. Ainda está escrito: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, o escritor fala das pessoas que tinham recebido o pleno conhecimento da verdade. João falou com pessoas que receberam esse conhecimento da verdade. E ele declara: não vos escrevi para que soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 21. O apóstolo Paulo condenou aqueles que estão sempre aprendendo, mas que jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Está escrito lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Porque receberam tão severa crítica? Por que receberam essa crítica severa? Eles receberam porque eles fracassaram em aprender a verdade, resistindo assim à palavra de Deus. Eles não compreenderam a verdade porque assim não o quiseram compreender. Mas nós podemos saber a verdade. Você pode saber a verdade se quiser. A verdade é a palavra de Deus. Então comece a ler a Bíblia hoje mesmo. Quando não conhecemos a verdade de Deus, somos escravos da mentira, que escraviza, ao contrário da verdade, que liberta. E somos enganados facilmente quando não conhecemos a palavra de Deus. Amém.